Vinde, Espírito Santo, vem encher o nosso coração e acende em nós o fogo do seu amor. Enviai, Senhor, o Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, meu nome é Euda, do grupo de oração Obra Renascer, na Arquidiocese de Teresina. Vamos juntos refletir, acolher, para depois viver o que o Senhor nos fala através do evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo de 1 a 8. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, veja bem, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E Malaquias ele morreu por volta do ano 450 a.C. Depois, dentro da história nas Escrituras Sagradas do povo de Deus, nós só teremos a figura de um profeta em João Batista. Então, houve um silêncio profético de quase 500 anos. E nesse silêncio, porque nós sabemos que o profeta é aquele que fala em nome de Deus, o profeta era aquele que exortava, que ensinava, que conduzia o povo de Deus. Então imagina 5 séculos sem um profeta para conduzir este povo. O que aconteceu? Neste silêncio profético, o povo começou a se dividir em grupos, sendo que cada um exigia o direito de interpretar as Escrituras conforme eles queriam e também o direito de liderar o povo, para conduzir o povo. Que grupos nós então identificamos aqui? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei. Veja que entre eles havia diferenças de como viver as Sagradas Escrituras, viver a tradição oral. E também havia a competição de quem liderava o povo de Deus. Pois bem, este foi um tempo de muita escuridão, de muita confusão, até que
vem João Batista. João Batista é então o profeta para preparar o caminho do Senhor. Antes de João Batista, ou seja, os profetas anteriores, eles anunciavam a vinda do Senhor. Mas foi a João Batista que coube a missão de preparar o povo para receber o Senhor. E preparar significa rever a nossa própria caminhada. E por isso que a palavra diz que uma voz clama no deserto. Porque o deserto é o caminho de volta ao Senhor. É só lembrarmos dentro da Sagrada Escritura que o povo, quando foi liberto do Egito, ele andou o quê? 40 anos no deserto. E ele estava andando para quê? Para chegar à terra prometida. Só que hoje esse nosso preparar não é para chegar à terra prometida, é para receber o Senhor de nossas vidas. Receber o Senhor que chega. Dentro desta preparação, cabe a cada um de nós rever como estamos vivendo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E quando nós revemos a nossa vida diante das situações que são contrárias aos propósitos de Deus, se estamos conduzidos pelo Espírito Santo, nós iremos sentir uma dor na alma e teremos arrependimento. Porque para se preparar é necessário arrepender-se. Por isso que João, ele batizava, e o batismo dele era um batismo de conversão, um batismo de reconciliação. João Batista, o nome João, significa Deus se compadece. Quer dizer, depois de tantos séculos, Deus envia um profeta contemporâneo ao próprio Messias, parente do próprio Messias, porque João Batista é primo de Jesus. E João Batista vem dizer que nós precisamos nos arrepender das confusões que fazemos na nossa vida, das situações de pecado, de ódio, de raiva, de intriga, de inveja, de egoísmo, de fechamento do nosso coração. Interessante aqui no batismo de João, todo aquele povo da Judéia, de Jerusalém, que ia até João Batista, eles confessavam os seus pecados publicamente. E depois de falar seus pecados, eles eram mergulhados nas águas, imergidos. E isso significava o quê? Limpar, quer dizer, aquilo que eles tinham confessado e declarado que estava errado, agora estava livre. A água limpou e eles iam então iniciar uma nova etapa da sua vida, evitando aquelas situações. Mas o batismo que Jesus nos traz não é um batismo apenas de imergir externamente uma pessoa na água, mas é um batismo do interior para o exterior, porque o Espírito habita em nós. Então, é um batismo que não apenas nos purifica, mas nos vivifica e nos consagra, nos separa, nos coloca numa convicção, numa consciência que nós somos filhos de Deus e que devemos viver de fato como filhos de Deus. O batismo no Espírito transforma a nossa vida. E daí esse preparar o caminho ao Senhor, para o Senhor, é fazermos uma avaliação.
se estamos realmente sendo conduzidos pelo Espírito Santo ou não. E poderíamos pensar a começar pela nossa própria intimidade com o Senhor. A nossa vida de oração, ela tem crescido? Ela tem diminuído? Ela é constante, fiel? A palavra de Deus, qual o lugar da palavra de Deus na minha vida? A minha vida sacramental está regular? Porque o quarto ponto que eu vou falar, que é a vida fraterna, ela é uma consequência desses outros 3 anteriores, da minha intimidade com o Senhor, do lugar da palavra de Deus na minha vida, da minha vida sacramental. O que mais destrói a nossa vida fraterna chama-se falta de perdão. E é importante saber que o verdadeiro perdão acontece podemos dizer, em 4 etapas. Primeiro, a decisão de perdoar, que perdão não é sentimento, é uma decisão. Segundo, eu devo, a partir daí, orar por aquela pessoa que me ofendeu. Terceiro, não falar o que aquela pessoa me fez mais. Não conversar, não fofocar, não espalhar. E estar sempre atento para, na primeira oportunidade que tiver de fazer o bem, de promover aquela pessoa, isto seja realmente feito. Aí então nós estamos vivendo o perdão. Bem, o Senhor, querido irmão, querida irmã, vem todos os dias ao nosso encontro. Todos os dias. E todos os dias que Ele vem, Ele traz novidades para nós. Mas, se nós não estamos em um estado de preparação, nós não vamos perceber estas novidades. Se não percebemos, não acolhemos. E a nossa caminhada torna-se medíocre, sem ascese. Porque a nossa vida com o Senhor, ou ela está progredindo, subindo, ou ela simplesmente está voltando. Não há parada. E isto é um chamado que o Senhor nos faz. Quando o Senhor chega na nossa vida, Ele chega para assumir o trono. E quando Ele assume esse trono, a alegria do alto passa a ser perene em todo o nosso caminhar. Peçamos ao Senhor a graça de realmente nos preparar para a sua chegada a cada dia da nossa vida, porque é isto que Ele quer. Ele quer estar conosco porque nos ama e nos fez exatamente para Ele. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ser agradáveis ao seu coração.